Então, prosseguindo no curso, interpretando o Apocalipse versículo por versículo, estudando agora o capítulo 11, o versículo 13, o ponto 1 que diz: um grande terremoto atinge Jerusalém. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos da morte das duas testemunhas, ressurreição, ascensão aos céus, todos os sinais que se seguiram da sua morte. E agora, um grande terremoto atinge Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, versículo 13 diz: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O comentário diz: o termo grego traduzido como grande terremoto é seismos mega, que se traduz por mega terremotos ou grande terremotos, né? Os maiores terremotos registrados na história foram do Chile em 1960, que alcançando 9,5 na escala Richter, matando 2.000 pessoas. O terremoto de 2004 na Indonésia, apesar da intensidade menor, 9,1 na escala Richter, matou 230.000 pessoas, né? Tanto pelo crescimento da população, como pelos acidentes que vão se seguir, né? Conforme a população aumenta, aumentam também os números de mortes. O texto não deixa claro se o mega terremoto atinge apenas Jerusalém ou outras partes do mundo. Em se tratando de um mega terremoto, é bem provável que outros países sejam atingidos. Em Jerusalém, morrem 7.000 pessoas. Bom, o terremoto, parece que o alvo principal é Jerusalém, pelo que eles fizeram contra esses dois homens de Deus, contra esses dois profetas de Deus, né? Mas é bem provável também que o mega terremoto acabe gerando resultados nas outras nações. Existem terremotos que geram tsunamis, às vezes um terremoto acaba por causar a explosão, né, de algum vulcão. Então, o terremoto pode ter consequências. O comentário prossegue: como o ministério das duas testemunhas dura 3 anos e meio, talvez este terremoto seja o mesmo do 6º selo, quando o terremoto parece ter gerado a explosão de algum vulcão, causando o escurecimento do Sol. Então, não é impossível que essas coisas estejam acontecendo em paralelo. O 6º e 7º selo estão acontecendo no final da grande tribulação, provavelmente, né? Essa é uma possibilidade. Lá no 6º selo disse: olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então podem ser 2 terremotos, né? E gerando resultados semelhantes, né? Porque um terremoto ele pode exatamente, por exemplo, se ele cobre o sol aqui no 6º selo, seria resultado de quê? Normalmente o Sol é coberto por nuvens que sobem de vulcões, e assim uma determinada região fica sem a luz do Sol por um determinado tempo. Já ocorreu na história de ficar com a luz do Sol reduzida por quase 1 ano. Nós veremos isso. O comentário prossegue: outro terremoto deve ocorrer próximo do fim da grande tribulação, quando a 7ª taça for derramada na terra. Veja, Apocalipse 16, 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Ou seja, dessa taça já parece ser o momento mais adiantado dentro da grande tribulação. Então, pode ser aí que a gente tenha até 3 terremotos dentro da grande tribulação. O comentário prossegue: o terremoto da 6ª taça divide Jerusalém em 3 partes e deixa claro que atinge outras nações. Veja, e a grande cidade
fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, esse grande terremoto dessa 6ª taça de Apocalipse capítulo 16, ele fez com que a cidade de Jerusalém se dividisse em 3 partes. Então, existe realmente um crescimento nesse sofrimento na grande tribulação. E principalmente, esse terremoto que nós estamos estudando aqui no capítulo 11, ele acontece em sequência à morte das 2 testemunhas. Então, nós estamos sempre procurando comentar da importância do trabalho, né, do Espírito de Deus na grande tribulação e Deus trabalhando para que Israel não permaneça naquele erro. Então, as 2 testemunhas ressuscitando e todos esses sinais, isso vai aumentar, né, a possibilidade, vai ajudar os israelitas a se aproximarem da fé em Jesus Cristo.